Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma reflexão nossa. Eu daqui, você daí, caderninho na mão, fazendo suas anotações. A gente faz o giro aí do nosso conhecimento, pessoal, e do nosso conhecimento acerca da língua portuguesa. Puxa vida, tem tanta coisa que a gente pode dizer melhor, fazer melhor, escrever melhor, obter melhor, se a gente soubesse comunicar melhor, né, gente? E tudo isso faz parte, claro, de algo que parece, gente, uma frase muito batida, né? Dizer, ó, a educação muda o mundo. Puxa, né? Diz, nossa, isso parece tão amplo, né, prof? Mas um conhecimento específico nosso, pessoal, sobre comunicação do dia a dia, já pode evitar tanta confusão, tanto, vamos dizer assim, descompasso, né? Entre o que a gente diz e o outro entende, entre o que a gente escreve, o que quer dizer com isso e o que o outro entende quando lê, tá? Então, por isso, pessoal, nós vamos caprichar bastante na aula de hoje, para discutir, para conversar mesmo a respeito, gente, dessa composição um pouco mais sintática, né? Vamos falar um pouquinho, vamos lembrar disso, ó, um pouquinho mais sintática, ou seja, vamos falar da sintaxe, daquela parte dos estudos gramaticais que promovem ou que observam, né, a organização das informações, vamos dizer assim, tá? Ou a organização, a ordem que as informações, ó que legal que eu fiz aqui, das informações, tá? Então, o que acontece aí, gente? A organização dessas informações vai depender, claro, da estrutura sintática escolhida. E aí, pessoal, nós temos 3 passos bem importantes que a prof pôs aqui, ó. Frase, oração e período. A complexidade das relações na comunicação. Por que eu estou falando de complexidade, gente? Eu queria muito que vocês tomassem o cuidado de não entender, como a gente acaba fazendo às vezes no senso comum, a gente entende complexo como sinônimo de complicado. Gente, são coisas diferentes, tá? Vejam, complexificação também não é complicação, não. Olha só, o contrário de complicado seria explicado, né? Eu tô com alguma coisa, pense no sentido concreto. Eu tô com algo dobrado, literalmente em latim, plicado, tá? Plicado, complicado. E aí eu vou explicar, ou seja, eu vou tirar das dobras, eu vou esclarecer, né? Eu vou tornar público, tá? No caso isso é complicar e explicar, né, gente? No caso de complexificar, se trata de aprofundar. Não é complicar, não, gente. É, quem sabe, dar mais detalhes, dar mais conhecimento, dar mais informações sobre um determinado tema, sobre uma determinada situação, tá? São coisas diferentes aí que estão em jogo, que estão em contexto, tá bem? Então, dá uma olhada só que coisa interessante a gente perceber isso, né? Com cuidado, tá? Olha só. Vê lá, ó. Frase. Então, vamos olhar as definições, gente. Frase, oração e período, tá? Observem assim. A frase é marcada na língua escrita por pontuação. Então, vamos pensar na determinação disso, tá? Letra maiúscula é sinal de pontuação que corresponde à mensagem veiculada. Então, eu posso ter assim, ó, a ideia de frase, pessoal, pode ser qualquer elemento de comunicação. Se eu gritar socorro, já é uma frase. Por quê? Ou já é um texto, eu posso dizer. Porque já tem sentido completo essa expressão, né? É alguém pedindo ajuda. Pronto, é o que se precisa saber para se estabelecer aí o elo de comunicação. Para se estabelecer a relação de comunicação evidente, tá? Então, vamos lá, por partes, gente. Então, vou até colocar aqui como uma possibilidade, tá? Escrevi socorro. Ok, tá aí. Disso eu diria, pessoal, então, que é uma frase, vocês vão ver, em muitos casos,
a denominação das frases, a caracterização como frase nominal ou frase verbal, né? Frase explicativa, frase interrogativa, dependendo do sinal de pontuação que ela tem, que a acompanha, tá? Então pode ter aí uma série de gramáticas que caracterizem assim. Quando eu digo socorro, eu tenho uma frase nominal. Por quê? Prof, porque não tem verbo. Aê, joia, porque não tem verbo. É uma frase nominal, tá bom? Se eu dissesse assim, ó, porque faz frio, eu posso caracterizar isso como uma frase interrogativa, pessoal, porque quem comanda aqui, ó, eu dizia aqui no comecinho na definição, né, que o sinal de pontuação corresponde à mensagem veiculada, né? Corresponde à mensagem veiculada por quê? Porque eu estou perguntando. Se eu estou perguntando, então eu tenho uma frase interrogativa, né? Poderia caracterizá-la assim, tá? Nossa, então vamos lá. Depois, oração, gente. Vamos lá. Tem um pouquinho aí de complexificação. Não é de complicação, gente. É de aprofundamento. É de desdobramento, tá? Então dá uma olhada. É uma unidade sintática ou um enunciado linguístico. E para que eu tenha uma oração, pessoal, eu tenho de ter presença de verbo. Não pode ser, tá? Ausência de verbo. Eu tenho que ter um verbo para eu ter uma oração. Senão eu posso chamar de frase. Senão eu posso chamar de qualquer outro elemento sintático, gente, até de sintagma às vezes, que é um pedacinho de um conjunto maior, de uma estrutura linguística maior, mas eu não vou poder chamar de oração. Se não tiver verbo, nada feito. Não posso chamar de oração, tá bom? Então vai lá. Unidade sintática ou enunciado linguístico. Presença de verbo. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, Maria é bonita. Opa, o que eu tenho aqui? Uma oração. Por quê? Porque apesar de ser um verbo de ligação, gente, eu tenho uma oração aqui, tá? Porque eu tenho verbo, ok? Se eu digo assim, João buscou 2 caixas de giz. Legal, olha só. Aqui eu tenho uma oração com um verbo de ação, né? O João, então, não é um verbo de ligação. Aqui é um verbo de ação. O João buscou, realizou a ação de buscar 2 caixas de giz, tá bom? Então, vejam, gente, tem verbo, é oração, tá bem? Unidade sintática, o que quer dizer isso, gente? Ó, é uma unidade, um trecho, um pedaço que já tem sentido, já tem uma ordem estabelecida entre os elementos que a compõem, né? Os elementos morfológicos, ou seja, as palavras e expressões que compõem esse conjunto, já tem uma ordem, já compõem uma unidade, tá? Ou ainda, enunciado linguístico. Por quê? Porque ele tem um sentido, né? Ele expressa algum conteúdo, assim como a frase, obviamente expressa, gente, mas é um jeito de caracterizar a oração. Então, algumas gramáticas podem chamar de unidade sintática, outras de enunciado linguístico, outras ainda vão apresentar as duas expressões para caracterizar a oração, tá bom, gente? Período. O que seria o período? Olha comigo lá. Também é uma unidade sintática, né? Também é assim denominado, gente, tá? Um conjunto que tem escolhas morfológicas, escolhas de palavras, um conjunto que tem aí, claro, uma mensagem veiculada e tem uma unidade, né? Transmite alguma coisa pelo conjunto, tá bom? Aí, assim, ele pode ser formado, gente, por uma ou mais orações. Nesse sentido, gente, então, de sentido completo, né? Nesse sentido, aquele que só tem uma oração, ou seja, só tem um núcleo verbal, não importa o verbo de que tipo seja, tá?
só tem um núcleo verbal, esse período é simples. Já o período que tem mais de um núcleo verbal, de orações relacionadas entre si, é período composto, tá? Dificultou? Vamos olhar juntos, ó. Prof faz aqui, ó. Vamos lá. Os dois exemplos que eu dei anteriormente, mas posso fazer outros aqui, ó. Joana adoeceu. Ó, pronto. Isso aqui é um período simples, gente, tá? Posso dizer assim, ó. Paulo comeu os doces da festa de aniversário. Tá? Olha só. O que eu tenho aqui, pessoal? Veja, aqui eu tenho um núcleo verbal, então, né? É uma oração só, é período simples. Paulo comeu os doces da festa de aniversário. Só tenho também um verbo, tá? Um núcleo verbal. Então, também tenho período simples, gente. Agora, se eu disser assim, ó, Paulo vai comer os doces da festa. Opa, prof, tem o verbo ir, aqui o vai, né? E o comer. Por isso, será que isso é um período composto, então, já que tem dois verbos aí? Não, pessoal. Tomem um cuidado, tá? Eu posso ter locuções verbais, ou seja, dois verbos que fazem a função de um só, né? E aquilo que a gente chama aqui, vai chamar nesse caso de perífrase verbal. Quer dizer, alguns tempos e modos verbais, gente, tem uma forma sintética, que é só com o verbo, né? E uma forma perifrástica. Como assim, prof? Tem dois verbos ou mais para dizer a mesma coisa. Vamos lá, vamos exemplificar. Então, gente, ó, vai comer continua sendo uma única ação, tá? Por isso continua sendo uma oração só, um período simples, certo? E vai comer é a forma perifrástica, equivale a comerá, a uma única ação verbal. Então, continua sendo período simples, tá? Agora, vejam só, vamos observar bem direitinho outro exemplo aqui, gente. Se eu tiver assim, ó, Paulo vai comer os doces e vai jogar bola. Olha aqui que eu tenho. Eu tenho duas perífrases, né? Olha só. Comerá e jogará. Mas agora a coisa muda. Agora é diferente. Agora é período composto, por quê? Não é por causa do uso de perífrase. É porque eu tenho duas perífrases que equivalem a dois verbos, a duas ações, tá? Então, aqui eu tenho duas orações. Uma oração que dá a informação de que Paulo vai comer doces. A outra oração que dá a informação de que ele vai jogar bola. Ah, legal! Então, observem bem, gente, é a quantidade de situações caracterizadas ou descritas por verbos que faz com que a gente tenha mais de uma oração ou só uma oração no período, tá bem? Agora vamos ver, gente. O período quando composto, olha só, quando ele tem mais de uma oração, né? Então mais de um núcleo representado por verbo, ele pode ser de dois jeitos. Ele pode estabelecer essas relações entre as orações por coordenação ou por subordinação, tá? Como assim, prof? Bom, para a gente lembrar, pessoal, ou conhecer essa informação, ó. Quando eu falo em período composto por coordenação, gente, eu estou falando de junção de frases ou de orações aí, né? Então, para deixar mais claro isso, nós estamos falando da relação entre orações, mas são orações que têm sentido sozinhas, tá? Então, vejam, eu vou usar o mesmo exemplo que eu pus aqui, ó. Paulo vai
Ou posso até pôr um verbo só, então, para a gente mudar um pouquinho, né? Comeu doces e jogou bola. Tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Paulo comeu doces e jogou bola. Bom, eu tenho 2 núcleos, né? De verbos, ok? Então, aqui uma ação de comer, verbo de ação. Aqui outro verbo de ação, jogou bola, tá? Joia. Isso significa que eu tenho 2 orações, ok? No entanto, pessoal, essas 2 orações têm sentido no mundo sozinhas, né? Assim, ó, Paulo comeu doces é uma informação completa. Paulo jogou bola é uma informação completa. Tudo bem? O e é um daqueles tipos, gente, de elementos de ligação que vai ser chamado, nesse caso, de conjunção aditiva. Ou seja, ela está somando as ações, tá? Soma as ações, soma as orações. Quer dizer, as orações estão juntas aí para performar, para estabelecer um enunciado linguístico, né? Um conjunto sintático, mas poderiam estar sozinhas. Elas não dependem uma da outra, tá? Então, eu tenho orações independentes, gente, tá? Independentes, ok? Joia, joia. Agora, quando eu tenho uma oração subordinada, o que vai acontecer, pessoal? Na oração subordinada, as orações são dependentes entre si, tá? Por exemplo, se eu disser assim, ó, é conveniente que você, faça a lição. Olha que interessante, o que vai acontecer aqui? Inclusive, estou usando um verbo de ligação para você ver que o verbo de ligação também entra nessas relações entre orações, tá? Não é só o verbo de ação, gente. Ó, o verbo ser está aqui, que é verbo de ligação, né? O faça está aqui, que é verbo de ação, né? Fazer, realizar uma ação. Agora, olha só. Por que é uma relação de subordinação e por que nesse caso eu vou dizer que as orações são dependentes, gente, ó. Orações dependentes. Por que é que eu vou dizer isso, pessoal? Dependentes. Porque elas não sobrevivem sozinhas, tá? Como assim, ó? É conveniente. É conveniente. É uma mensagem completa? Ó, eu não estou falando num diálogo, tá? Quando tem muitas vezes a gente pergunta isso e a pessoa diz, mas se você está conversando e alguém diz assim, será que é bom que eu leve guarda-chuva? Eu digo, é conveniente. Diz, bom, tem sentido. Mas vejam, pessoal, daí eu estou falando de outra estrutura, né? Eu estou falando de um diálogo, de uma conversa. Aqui eu estou tratando só nessa estrutura, só nesse período. O é conveniente é suficiente? Não, pessoal, tá? Ele não é suficiente. Então, é conveniente é parte do período. É uma oração que compõe o período. E é um período de subordinação justamente porque ela depende de outro pedaço da oração, tá? O que eu tenho aqui então, ó? Eu tenho um é conveniente. Tá? Que parte me falta aqui, pessoal? Quando eu digo que alguma coisa é conveniente, tem o verbo de ligação no é, tá? E conveniente, já que é depois de um verbo de ligação, vai exercer a função de predicativo do sujeito. O que está me faltando? É exatamente o sujeito. Então, pessoal, a oração que vem depois da conjunção integrante aqui, que é o que, tá? Que liga as duas orações, essa oração vai ser chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Ou seja, nada mais, nada menos do que aquela oração
que estabelece a função, ou que faz a função de sujeito para outra oração do período. Então, por isso elas são dependentes, porque uma vai fazer a função sintática que falta na outra. Olha só, prof, não tinha pensado nisso. Então, é isso aí, gente. Por isso que elas são subordinadas. Uma vai fazer a função sintática que está faltando na outra. Então, vai haver oração subordinada subjetiva, objetiva, direta e indireta, completiva nominal, né? Enfim, gente, todos os elementos sintáticos vão estar representados em forma de oração, tá bom? Então, isso é bem importante da gente perceber, por isso que elas são aí relacionadas, por isso que elas são caracterizadas aí como dependentes. Uma faz a percepção, assim, de que a outra, do elemento que falta na outra, do elemento sintático que falta na outra, tá? Beleza, muito bem. Pessoal, vamos aproveitar que a gente tem aqui um texto que divulga uma obra de cinema nacional e em seguida eu vou comentar um pouquinho as relações sintáticas, faço uma leitura geral, comento algumas relações sintáticas e deixo outras para você perceber mesmo como é que elas se dão, tá? Então vem para cá, ó. Diz assim: era o Hotel Cambridge é extraordinário em vários sentidos. Fora do comum ou sem paralelo no cinema brasileiro atual, o filme é apresentado como resultado da criação coletiva da Frente de Luta por Moradia, do Grupo Refugiados e Imigrantes Sem Teto, e da Escola da Cidade, e da direção de Eliane Café, a partir do roteiro que ela escreveu com Luiz Alberto de Abreu e Inês Figueiró. Notável, Era o Hotel Cambridge trata de tema atual relevante e não reduz o drama dos refugiados sem moradia, brasileiros e estrangeiros, a uma trama romanceada. Admirável, o filme cria uma narrativa em forma de mosaico, no qual as sequências são peças de forma irregular, intercambiáveis, dotadas de certa autonomia, sem deixar de ter até mais de um clímax. A ocupação e a ação do batalhão de choque da Polícia Militar para cumprir a ordem judicial de reintegração de posse não confere a nenhum deles função catártica convencional. Esplêndido, consegue dar conta de múltiplos fios e formas narrativas, sendo algumas das mais marcantes os quadros vivos e os diálogos à distância, via internet, 2 dos quais são dos seus melhores momentos: as conversas do congolês com seu irmão e a canção colombiana. Será colombiana mesmo ou mexicana? A conferir. Magnífico! Trabalha com imagens heterogêneas, de procedências variadas e através de cenas documentais de outros filmes, torna visíveis as memórias de refugiados estrangeiros. Imprevisto, surpreende e desconcerta, virtudes raras em meio à reiterada mesmice do cinema brasileiro predominante. Inusual, não segue fórmulas narrativas consagradas. Nesse sentido, deve ter dificuldade de estabelecer um elo com espectadores habituados às receitas consagradas do entretenimento audiovisual. Grandioso, orquestra com habilidade um grande grupo de personagens principais, secundários e figurantes, alguns com mais destaque, mas sem se concentrar com exclusividade em nenhum deles. Em resumo, um filme a ser visto e debatido, sobre o qual vale a pena pensar, que deve vir a ser reconhecido como um marco do cinema brasileiro. Como, porém, nem tudo são flores nesta vida, além do próprio título Era o Hotel Cambridge, que não me parece uma escolha feliz, há alguns aspectos menos notáveis no filme. Em primeiro lugar, a visão idealizada da maioria dos personagens que formam um painel humano heterogêneo interessante, mas com poucas nuances. Além disso, a celebração assembleística que predomina, mesmo em situações tensas ou de risco, confere a Era o Hotel Cambridge um tom festivo pouco verossímil. A tal ponto que na primeira vez que assisti ao filme, sábado à noite, entre aplausos esparsos, ouvia-se também um fora Temer.
É verdade que no dia seguinte, quando assisti a Era Hotel Cambridge pela segunda vez, em outro cinema, a plateia foi mais comedida e pareceu ter apreciado o filme por seus próprios méritos. Em entrevista a Rodrigo Fonseca, publicada na revista de cinema, Eliane Caffé declarou com todas as letras que o nosso filme é, assumidamente, um instrumento de luta para a FLM. Estamos, portanto, diante da intenção deliberada de usar o cinema a serviço de uma causa. Sendo assim, Era Hotel Cambridge teria função mobilizadora e persuasiva. Opa, aqui sobrou um S, gente, é persuasiva. Seria, nas palavras da própria diretora, um filme institucional de propaganda. Resta conferir se será bem sucedido nesse sentido, ou se, pelo contrário, como acredito, seu verdadeiro valor independe dessa missão utilitária. Mais interessante é outro trecho da mesma entrevista, no qual Caffé afirma que seu processo de criação é orientado hoje pela busca da questão certa, a que melhor possa representar os conflitos humanos, perguntar pelo ser humano. Saber perguntar pelo ser humano, de maneira certa, é o que mais me preocupa hoje em dia. Sinto que, conforme eu vou envelhecendo, vou entendendo melhor o mundo e a brutalidade de suas relações. Há duas questões interdependentes, implícitas nesse trecho da entrevista. A procura pelo tema certo, ou a questão certa, e pela forma correta, a maneira certa de perguntar ou contar. Em Era Hotel Cambridge, Eliane Caffé conseguiu o que procurava nos dois casos, o que não é pouca coisa. Pessoal, claro, isso vocês estão percebendo, é uma resenha crítica sobre um filme publicada na revista Piauí no final de março de 2017. Deu vontade de ver o filme para tirar justamente esse, vamos dizer assim, tirar a crítica, ou perceber, fazer o filtro, né? Pelos nossos próprios olhos e a nossa própria percepção daquilo que o resenhista aqui levanta, né? Bom, pessoal, um desafio que eu quero deixar para vocês. Perceber em todas as vezes que o nome do filme Era o Hotel Cambridge foi usado, em qual função sintática essa expressão está usada. Em qual função? Ela é sujeito? Ela é um adjunto adnominal? O que ela é aí? Ou está fazendo parte de um adjunto adverbial, né? Dá uma olhada, eu vou analisar essa primeira para você ter uma ideia de como fazer essa tarefa. Olha só. Era Hotel Cambridge é extraordinário em vários sentidos. Vejam só. Está inclusive na ordem direta aqui, né? Ele está no papel de sujeito, gente, né? Porque é o nome do filme. É verbo de ligação. E extraordinário, tá aqui. O que é o extraordinário, gente? É o complemento de que se necessita depois de um verbo de ligação, ou seja, é o predicativo, tá? É o predicativo, é o adjetivo, é o qualificativo desse sujeito Era o Hotel Cambridge. Em vários sentidos, gente, é o nosso adjunto adverbial que vem depois, né? Em que medida, em que momentos ele acontece depois da preposição, adjunto aí para nós no final desse trecho, dessa sequência sintática, né? E aí vai, no segundo aqui, ó, notável, Era Hotel Cambridge, trata de tema atual, ó, tá vendo? De novo aqui, ó, ele vem antes do verbo, é o sujeito, é ele quem trata, quem trata de alguma coisa, de tema atual relevante, que é aqui? Objeto indireto, tá? E não reduz, olha só, ele continua sendo sujeito do reduz, dizendo que não reduz o drama, tá? Então, quer dizer, pessoal, percebam essas relações que vão sendo estabelecidas e mais ainda, tentem fazer essa análise quando as orações seriam independentes dentro de um período e quando elas estabeleceriam relação de dependência, quer dizer, elas não sobrevivem uma sem a outra, uma faz a função sintática da outra. Tudo bem? Ou a função sintática que falta na outra. Gente, não é tarefa fácil, isso é uma tarefa para a gente fazer com calma e delicadeza e também não é tarefa que se resolve todos os problemas numa aula, né? A gente precisa ir aplicando isso à medida que se torna mais proficiente em leitura. Tudo bem?
Abração, beijo, bons estudos, gente. Curte, comenta comigo como é que estão os seus estudos e a gente vai se vendo nas próximas aulas. Tchau, tchau!